Meu nome é Daniele Cândido Celeste, eu sou acadêmica do 10º semestre de enfermagem da Faculdade Pitágoras de Londrina. Venho aqui hoje para a defesa do meu trabalho de conclusão de curso com o tema Quando o fim antecede o início, o enfrentamento dos profissionais de enfermagem no luto neonatal. Aproveito a oportunidade para cumprimentar os integrantes da banca, bem como a minha orientadora, Camila Vieira. Eu inicio, então, a explanação desta defesa, tecendo alguns comentários sobre a morte, dizendo que a morte é um tema muito negligenciado na nossa sociedade, nós não temos o costume de falar sobre morte, e além de que negamos a finitude da vida. Quando nós trazemos esse contexto de morte dentro da neonatologia, é ainda mais inadmissível, pois quando pensamos num recém-nascido neonato, nós temos que ter em mente um período do nascimento até o 28º dia de vida. Os profissionais que lidam com esses neonatos dentro de uma UTI neonatal, eles sofrem muito com esse sentimento. Por quê? Na nossa formação acadêmica, nós não estamos preparados para falar sobre morte. Muito pelo contrário, a nossa formação é voltada para a manutenção da vida e a prevenção de doenças. Então, os profissionais que trabalham nesse ambiente, eles têm que lançar mão de estratégias de enfrentamento do luto. Então, eu trago como problema de pesquisa a seguinte pergunta: como se dá o enfrentamento dos profissionais de enfermagem das unidades de terapia intensiva neonatais diante da morte neonatal? Como objetivo geral, identificar através da revisão bibliográfica o sentimento dos profissionais da enfermagem frente à morte precoce e o luto neonatal nas unidades de terapia intensiva neonatal. Como objetivos específicos, discutir a questão do luto e suas fases, compreender a fragilidade dos cuidados prestados em neonatologia e conhecer o sentimento dos profissionais de enfermagem envolvidos nesse processo de morte de bebês internados em uma UTI neonatal. No meu primeiro capítulo, eu trato da morte, o luto e suas fases. Importante dizer que a morte nem sempre foi um interdito na nossa sociedade, muito pelo contrário. Na Idade Média, por exemplo, as cidades eram formadas em torno dos cemitérios, existia um culto para os seus mortos. Com o passar do tempo, foi percebido que não existia uma relação saudável nessa sociedade. Então, os mortos deixaram de fazer parte do enredo da cidade e foram afastados. E a morte hoje é dita como digna, a morte institucionalizada, aquela que acontece dentro de um ambiente hospitalar com supervisão 24 horas. O luto, então, nada mais é do que a resposta a uma perda, é um período de adaptação. Eu trago, então, citações de Elisabeth Kübler-Ross, que é uma psiquiatra suíça, e ela elenca 5 estágios do luto, onde ela traz o primeiro estágio como da negação, quando você recebe um diagnóstico de uma doença que coloca em risco a continuidade da vida, a primeira coisa que o paciente ou seus familiares fazem é negá-la. Depois vem o estágio da raiva, de não entender por que aquilo está acontecendo. Num terceiro estágio, o paciente ou seu familiar passa pela barganha, que nada mais é que uma negociação, pedindo uma segunda chance. Num quarto estágio, vem a depressão. Esse paciente se afasta de qualquer possibilidade que traga a ele a realidade que ele está vivendo. E num quinto estágio, por fim, vem a aceitação da morte. No próximo capítulo, eu falo sobre os cuidados prestados em neonatologia, que é importante dizer que, num passado não muito distante, as crianças não tinham direitos específicos. A criança era vista como uma extensão do corpo materno.
Então, tudo aquilo que a mãe decidia para ela era extensivo às crianças. No Brasil, por exemplo, nós temos legislações específicas que se preocupou em tratar dos direitos desse público, né? Podemos dizer, então, que na década de 80, com a promulgação da Constituição Federal, nós começamos a ter direitos garantidos pelo Estado. Isso veio se afirmar na década de 90, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, viu-se que os cuidados que eram dispendidos a um adulto não eram os mesmos que tinham que ser feitos com as crianças. Por isso, começaram a ser criadas as unidades de terapia intensivas, pediátricas e neonatais. Então, foi visto também que era necessário uma mão de obra especializada para isso, uma enfermagem voltada para os neonatos. Por quê? Porque ali existe uma fragilidade de vida, né? Onde a morte precoce do recém-nascido, ela causa inúmeros impactos na família e na sociedade. E no último capítulo eu trato então do enfrentamento do luto pelos profissionais da enfermagem. E é importante dizer que a nossa formação acadêmica, ela tem uma insuficiência na abordagem do tema morte. No nosso processo de formação, então, como eu já havia dito anteriormente, nós somos formados para manutenção da vida, prevenção de doenças. Então, esse ambiente criado nessas unidades de terapia intensiva neonatais tem um excesso de responsabilidade nesse cuidado, pela fragilidade dessa vida a ser cuidada. Quando nós falamos de neonato, então nós falamos de um período do nascimento ao 28º dia de vida. Ou seja, aquela criança acabou de sair do ventre materno e ainda está em adaptação à vida extrauterina. Então, esse impacto desse cuidado tão minucioso, ele é um ambiente que causa um estresse, né? Pode ser motivo gerador de adoecimento desse profissional. Então, nós temos que ter uma visão acurada a esse público, a esses profissionais da saúde. E hoje nós temos estratégias de enfrentamento, chamada coping. Então, os profissionais, eles lançam mão dessas estratégias para conseguir enfrentar essa morte que, inevitavelmente, em algum momento do seu trabalho vai acontecer. Então, alguns usam a estratégia da impessoalidade, o distanciamento, a busca do conhecimento, o que fisiologicamente está acontecendo com essa criança, que ela pode vir a óbito. Alguns buscam apoio na religiosidade. Então, como consideração final dessa pesquisa, eu coloco que, de acordo com a bibliografia utilizada, aponta-se a necessidade de aprofundamento teórico, prático sobre o tema morte. Desde os bancos acadêmicos, preparar os futuros profissionais a compreender questões relativas à finitude humana. É fornecer a eles subsídios de enfrentamento saudável e formulação adequada dos sentimentos gerados por esse evento, ajudando no fortalecimento das relações e a melhoria da qualidade da assistência prestada. Essas, então, são as principais referências utilizadas nessa pesquisa. E eu aproveito essa oportunidade para agradecer por poder estar aqui defendendo o meu trabalho de conclusão de curso, para, com fim, conseguir a obtenção do título de graduada em enfermagem. Muito obrigada.